Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos felizes porque Deus nos concede a oportunidade de falar com você aqui na sua timeline. Que Deus te abençoe, que o teu sábado seja repleto de bênção, de paz e que a glória de Deus esteja sobre a vida de vocês. Amanhã eu estarei ministrando à noite, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, aqui na igreja Missões Brasas Vivas de Laguna Carapã. Se você é daqui da região e estiver por aqui, seja bem-vindo para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos nos preparando para isso, Estava aqui pensando também o seguinte, a nossa cabeça, uma maneira leiga de falar, ela é o centro de comando da nossa vida, do nosso corpo, do nosso entendimento. E na nossa cabeça está sediado os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas decisões, a capacidade de raciocínio. E a nossa cabeça tem sido muitas vezes um inimigo para a gente, porque a gente abriga alguns pensamentos que não são legais e esses pensamentos começam a nos tirar do prumo. Olha, pensa bem. Alguém diz para você que um seu amigo, um seu parente, disse de você alguma coisa ruim, ou que esta pessoa, seu parente, está fazendo algo muito ruim, mas você não viu, você apenas ouviu, e de repente a sua mente começa a gerar imagens daquilo que foi dito para você. Você começa a ver na sua imaginação a pessoa te traindo no sentido de falar mal de você. Você começa a ver essa pessoa que foi dito para você que ela estava praticando atos que não são legais ou que são pecados, e você começa a imaginar isso. E é interessante que cada vez as imagens são mais nítidas, cada vez o assunto é maior, cada vez vai se acumulando as coisas. Com isso, nós começamos a ficar adoentados, começamos a ficar machucados. Uma outra coisa interessante é que tudo passa pela nossa cabeça. Olha, para você mover a mão, é preciso um comando do cérebro. Entendeu? O que os teus olhos veem são registrados no teu cérebro. Tem um lugarzinho lá. Acontece que os cérebros têm compartimentos diferenciados, Eu vou dizer assim, leigamente. Teria o inconsciente, onde são depositadas coisas, É uma prateleira mais profunda, mais densa, e você não tem consciência disso, mas está lá. Existe o consciente, o subconsciente, que é intermediário, que está ali dando flashes, e tem o consciente, que está presente na sua mente. Então presta bem atenção. Onde você põe os seus olhos, você está produzindo coisas para a sua vida. Não está consciente, mas está lá. Então, um filme, algo que você viu passando pela rua, algumas imagens boas, algumas imagens ruins, elas são registradas e depositadas lá no inconsciente. Acontece que quando você dorme, existe um período ou um estágio do sono onde você reorganiza, o teu cérebro aproveita para reorganizar as prateleiras lá da sua memória, ajeitando as coisas. E muitas vezes você sonha, e esses sonhos são produzidos durante essa arrumação do teu cérebro. Por isso, muitas vezes, nós temos que ter cuidado, porque muitos acreditam que tudo quanto é sonho é revelação. Às vezes não. Pode ter um sonho de revelação de Deus, pode ter um sonho que Deus produziu, pode. A Bíblia está cheia disso. A Bíblia está cheia de sonhos que foram
produzidos por Deus na mente humana. Mas nem todos os sonhos humanos são produzidos por Deus. Nem tudo que você ouve é verdade. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim: examinai tudo e retende o que é bom. Eu não sou psicólogo, eu não aprofundei no estudo da mente, mas pelo conhecimento bíblico, pelo que a Bíblia mostra, uma das maneiras de você tirar da sua mente, tirar do uso, tirar da frequência mental certas coisas, é você parar, pensar, raciocinar a respeito dela e tomar a decisão de não, isso não serve para mim, eu não quero na minha vida, estou tirando fora, eu não vou mais pensar nisso, eu não vou mais usar isso. E então você vai jogar ela lá pro fundo do teu inconsciente e ele vai ficar lá e não vai produzir trabalho. É como se você fosse um computador. Então você tem ali os arquivos recentes que estão sempre brotando, isso seria o consciente. Mas você tem lá uma pasta onde você guardou as coisas, está ali no subconsciente. Mas de repente tem uma pasta oculta lá no fundo, e que para você visitá-la você tem que saber os caminhos, ou então que de repente uma imagem que vem lá do fundo, você tira de lá, e ouve e vê o que você tem lá. Uma outra maneira de entrar no nosso cérebro é pelo nosso ouvido. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos, vem para a nossa mente, vai para o nosso subconsciente, vai para o nosso inconsciente. É por isso, por exemplo, que muitas vezes nós tomamos atitudes que nossos pais nos ensinaram lá na infância e que a gente não tem consciência de que fomos ensinados. Como que a gente tem essa atitude? Por que que eu estou resolvendo esse problema com essa situação? Bom, existem duas palavras muito significativas, muito fortes, e que, se usadas da maneira correta, podem nos abençoar quando nós somos expostos a traumas de memórias que voltam a nós, que é você reescrever ou você ressignificar. São duas palavras, reescrever e ressignificar. O que é reescrever? É você tentar apagar o passado e gerar na sua mente, no seu consciente, um passado que não é verdadeiro, mas é um passado que você deseja. Por exemplo, você teve uma briga com o seu irmão e isso está te incomodando. De vez em quando essa briga aparece na tua mente e aí você resolve reescrever essa parte. Então você começa a negar isso, você começa a dizer que não houve uma briga, que vocês apenas tiveram uma boa discussão e que depois daquela discussão vocês fizeram uma comemoração porque estava tudo certo, que não tinha nada errado e aconteceu isso. E às vezes reescrever esse passado significa você negar a tua história, significa você reescrever de uma maneira que não tem como a outra pessoa contestar porque ela já se foi. Isso estão tentando fazer com a história do Brasil. Sabe, com o politicamente correto, com algumas coisas que tá... Olha, veja bem, nós tivemos no Brasil a escravidão, nós tivemos no Brasil muito machismo, nós tivemos no Brasil muita coisa ruim. E agora as pessoas estão tentando reescrever como se nunca tivesse tido isso. Outros estão tentando fazer com que aquele passado seja apago de uma maneira física. Não sei como vão conseguir isso. E por aí vai, um monte de coisa. Isso é reescrever, isso é doentio.
Não dá para reescrever o passado, principalmente o seu próprio passado. Uma hora o teu inconsciente vai jogar a imagem verdadeira e você vai ficar chocado com o problema que aconteceu. A segunda palavra que eu amo e que gostaria que você buscasse isso, significa a palavra ressignificar. O que é ressignificar? É você visitar no teu passado, vamos supor lá um ponto que te incomoda, e buscar um novo significado para aquilo. Ou seja, suponhamos aí a história da briga com o seu irmão. Você teve uma briga com o seu irmão porque vocês dois queriam coisas diferentes. E você achava que estava certo e ele achava que estava certo. Acabaram discutindo, acabaram brigando, ficaram de mal. E com o tempo o teu irmão se foi e você não se reconciliou com ele, você não resolveu essa situação. Essa imagem está lá no seu inconsciente, é um trauma que precisa ser trabalhado. Ressignificar significa você visitar essa briga, ou seja, trazer à memória essa briga, olhar para ela, olhar as condições que estavam e ver quais foram as coisas negativas e as coisas positivas. Você não decide apagar isso ou mudar essa história. Você começa a ressignificar, ou seja, como que você vai tratar essa briga daqui para frente. Você vai tratar como uma coisa muito ruim que aconteceu e que não tem mais jeito, que agora você não tem como se reconciliar com o seu irmão. Você vai trazer traumas, você vai trazer angústias para a sua vida e você vai ficar se condenando o tempo todo. Ou você vai olhar para essa briga e entender que vocês dois, ou você era imaturo, não tinha a maturidade suficiente para resolver aquela situação, mas que a partir dessa situação, você agora vai agir de maneira diferente. Está entendendo? Isso é dar um significado bom para uma coisa ruim. Extrair daquela situação ruim um significado que pode mudar a sua vida. Por quê? Porque amanhã você pode ter uma discussão com outro parente, ou com outro amigo, ou com o seu cônjuge. E aí, então, agora você não vai mais ter aquela mesma ação que você tinha. Você vai ter uma ação melhor, tanto no momento da discussão, como a posteriori, depois que acontecer as coisas. Veja bem, só existe uma maneira de nós reescrevermos o nosso passado sem que nós estejamos tentando fazer algo impossível. Sabe qual é? Quando nós conhecemos a Jesus e nascemos de novo. Como que é nascer de novo? É ouvir o Evangelho. E o Evangelho é que Deus Filho se despojou da sua glória, tirou de sobre si atributos incomunicáveis e que se fez homem. Como assim ele se fez homem? Pelo poder da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo pegou o Deus Filho esvaziado de sua glória, ou dos seus atributos incomunicáveis, e implantou-o no óvulo de Maria, fecundando o óvulo de Maria, para que fosse gerada uma semente humana, um homem, mas um homem diferente. E esse homem diferente viveu aqui na Terra por aproximado 33 anos. Por 30 anos ele exerceu todas as funções que um filho exerce em relação ao seu pai, à sua mãe, à sua família. De acordo com a tradição, o seu pai, que era casado com a sua mãe, né, não o pai legítimo, mas o pai de criação, morreu muito cedo e ele cuidou da sua família, dos seus irmãos, e ele viveu até os 30 anos como uma pessoa comum.
Mas aos 30 anos ele assumiu o ministério para o qual ele tinha sido enviado a este mundo. E então ele é batizado por João, vai ao deserto e passa 3 anos e meio aproximadamente falando do reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e mostrando as coisas que iam acontecer e trazendo ao conhecimento dos seus discípulos que ele morreria, que ele seria crucificado, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. E que essa morte e ressurreição era para que todos aqueles que nele crescem fossem salvos, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha. Jesus morreu, crucificado, todos sabem disso, e ressuscitou ao 3º dia. Agora que você ouviu o Evangelho pode produzir no teu coração, se você acreditar nisso de verdade, a fé suficiente para que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo, e você confesse a Jesus como Senhor. E então, confessando a Jesus como Senhor, você nascerá de novo no reino espiritual. Preste bem atenção. No reino espiritual. Não no físico, não na alma, não na mente. No reino espiritual. O Espírito Santo vai pegar você, teu espírito, e vai levar até a cruz de Cristo, no tempo e no espaço, e você vai ser crucificado em Jesus e com Jesus na cruz do Calvário. Você vai morrer, portanto. E uma vez morto, os pecados não têm mais poder sobre você. Uma vez morto, você já não tem a mesma vida que você tinha. Mas da mesma maneira que o Espírito Santo vai te crucificar em Cristo, o Espírito Santo vai te ressuscitar em Cristo Jesus. Só que quando você ressuscita em Cristo Jesus no reino espiritual, você se transforma em uma nova criatura, com a natureza que vem de Deus, a semente divina no seu coração. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o passado pecaminoso, o passado errado, de quem nasce de novo, deixa de existir, porque foi perdoado e foi ressuscitado em Cristo. Então a história agora vai ser reescrita, vai ser transformada de uma maneira especial, porque você não é mais a mesma pessoa. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você vai continuar vivendo aqui na terra, vai continuar tendo dor de cabeça, vai continuar tendo dificuldades físicas, mas Deus vai estar presente na sua vida, te dando capacidade para você ressignificar as coisas. Ou seja, você vai passar a olhar para o teu passado e ver que aquilo foi morto em Cristo Jesus e que você agora não precisa repetir essas coisas. Ah, mas é a minha natureza. Não, a sua velha natureza morreu em Cristo. Você agora pode andar livre em Cristo Jesus. Amém? Lembre-se, só se serve a Deus servindo ao próximo. Abraços em Cristo Jesus.